Começando então por uma das questões mais essenciais aqui no Conselho de Alenquer, e no que diz respeito à dívida da Câmara, que se situa atualmente nos cerca de 25 milhões de euros, o que vai fazer para diminuir este valor, tendo em conta que também é preciso não comprometer os diferentes setores e, quando estão em marcha, obras de alguma envergadura, como os centros escolares de Vila Verde dos Francos, Cabanas de Torres e via de cintura interna de Alenquer? Vamos lá ver, em relação à dívida, a dívida tem baixado, portanto tem efetivamente melhorado em termos de situação financeira. Em relação aos dois centros escolares e à via de cintura, quer os dois centros escolares, quer a via de cintura, são financiados pelo CREN e, portanto, há um valor, 85%, que é coberto por esse CREN e, portanto, o remanescente é pago pela Câmara, portanto não é esses dois centros e a via de cintura que vão aumentar em muito a dívida. Agora, o que eu posso dizer é que, efetivamente, nós para fazermos atividades, para avançarmos com o Alenquer, temos de ter um equilíbrio financeiro. Portanto, a ideia é, à luz do que foi feito nestes últimos 4 anos, enquanto Executivo, é reequilibrar financeiramente a Câmara e, portanto, a dívida tem vindo a baixar e estou em crer que conseguimos ainda baixar mais, com, efetivamente, a reorganização dos serviços, com a rentabilização de recursos, portanto, criar sinergias, penso que conseguimos baixar a dívida. No entanto, estes 15% que são financiados pela Câmara, tendo em conta a envergadura das obras, ainda quer dizer a transferência de alguns milhares de euros. Sim, mas isso não há nada a fazer, não é? Portanto, a Câmara, quando as candidaturas... O que eu quero perguntar é que se é suscetível que haja atrasos nestas obras, para além do calendário. É assim, não pode haver grandes atrasos, porque o CREN está aberto até 2013, final do ano, e, portanto, pode haver algum atraso, mas muito grande não pode ser, porque tem que se fechar a candidatura e, portanto, para receber a totalidade dos 85%, a obra está concluída e, portanto, mesmo que resvala um bocadinho em termos temporais, nunca pode haver um atraso muito grande, porque senão depois não somos ressarcidos desse valor. No que diz respeito então aos cortes que tem em mente? Aos cortes? É assim, vamos lá ver, o problema aqui é as receitas da Câmara dão para ir cobrindo as despesas correntes da Câmara. Não dá é para fazer um grande investimento e, portanto, tem que haver algum investimento, porque senão também não se consegue fazer nada, e estou convencido que vamos conseguir, para além de pagarmos as despesas correntes, estou convencido que ainda vai haver algum valor para fazer pequenos investimentos na Câmara. Agora, não lhe posso dizer já que cortes é que vamos fazer, porque temos que avaliar o orçamento na totalidade e ver onde é que podemos eventualmente mexer e, tal como diz, então vamos fazer, ou teremos que fazer alguns cortes. Mas neste momento é muito difícil de dizer precisamente onde é que vamos cortar. Eu penso que temos que diagnosticar, avaliar e depois então verificar onde é que podemos fazer estes ajustes. No que diz respeito à necessidade de investimento e fixação de empresas aqui no Conselho, o que é que tem em mente? Qual é que será a sua política no que diz respeito a este assunto? Vamos lá ver. Em relação à fixação de empresas, nós não temos o poder de fixar empresas. Portanto, as empresas é que decidem onde é que são de fixar. Agora, o que podemos criar é valor acrescentado no sentido de lhes facilitar em termos de taxas, de licenças, de espaço, não é? Para elas poderem ser competitivas e poderem se fixar. Mas tendo em conta a dívida da Câmara e as despesas, também alguma flexibilidade a nível de taxas e de impostos também vai significar menos dinheiro para a autarquia. Obviamente, mas aí pode ser investimento, não é? Nós não podemos pensar que é tudo despesa. Portanto, se nós queremos fazer investimento
não tendo dinheiro para fazer esse investimento, pode ser visto como a isenção de licenças, de taxas e de facultar espaços, pode ser visto como um investimento, ou seja, eu estou a facultar, estou a isentar, mas a cobrir posteriormente, mais tarde, não é, será ressarcido desse valor como? Através da criação de emprego, através depois, eventualmente, da derrama, portanto, não cobro à partida, mas portanto, a derrama não vai baixar a derrama? Não estava a pensar, para já, vamos manter, como digo, vamos manter, não vale a pena avançar sem avaliar, portanto, vamos manter tal como está e depois vamos verificar onde é que poderemos mexer, eventualmente, na derrama e noutros impostos. Agora, temos, obviamente, que ser competitivos e as empresas têm que perceber que, ao serem sediadas em Alenquer, terão um espaço mais competitivo para enfim, se implementarem no Conselho. Aqui no seu manifesto, é mesmo aqui a ideia de um espaço de co-work e startup de empresas. Pode falar um pouco desse seu projeto? Posso, portanto, isso no fundo estava mais direcionado para o empreendedorismo jovem, ou seja, para jovens que pretendam criar o seu espaço de negócio e que, não tendo um espaço, não tendo capacidade financeira para alugar esse espaço, de poderem, num espaço comum que se arranjaria dos espaços da Câmara, que se arranjaria para que eles pudessem desenvolver durante um certo tempo a sua ideia, o seu produto. E após esse tempo, então, partiriam autonomamente. Já tem um espaço em mente? Tem alguns, agora não gostaria de avançar já com... E que logisticamente seria fácil depois de disponibilizar o material e os espaços? Até porque o espaço basicamente é um espaço amplo, não é? Em que haveria um apoio administrativo, um apoio em termos de comunicações, quer comunicação móvel, quer de telefone, portanto fixo, e portanto não é preciso uma logística assim tão grande quanto isso. Agora, é importante as pessoas sentirem que têm ali um espaço e que têm ali algum apoio, mesmo em termos jurídico e económico, para poderem lançar os seus produtos e pensarem nos seus produtos e serão viáveis, obviamente, economicamente e financeiramente, para poderem depois autonomamente irem para o mercado. Qual será a sua postura no que diz respeito ao capítulo das faturas de água no Conselho? Houve um ajustamento ao contrato no sentido do seu reequilíbrio financeiro em 2011 e agora, até porque o mal-estar de muitos municípios relativamente a águas de Alenquer continua. Sim, vamos lá ver, isso é um contrato que foi assinado há uns anos esta parte e, portanto, eu penso que está na altura de renegociar o contrato, de olhar para o contrato e de se perceber onde é que nós podemos efetivamente melhorar em termos de serviço e onde é que nós podemos enfim, baixar o valor do preço da água. Também sabemos que o valor da água não é excessivo, o problema é o outro valor, não é? Que é os 114% que está na fatura da água e que tem a ver com os esgotos, com o saneamento básico. Peço desculpa que já não estava a lembrar. Portanto, no fundo, o preço da água em si não é elevado, o que é elevado é de facto o saneamento. E o saneamento é que pode ser renegociado com a empresa. Como é que vai renegociar? O que é que tem em mente para dizer aos administradores de águas de Alenquer? Por onde é que se pode começar? Tem que perceber se o valor que efetivamente foi negociado no princípio do contrato, não é? Não terá sido já, de algum modo, ressarcido por parte das águas de Alenquer e de que maneira é que nós podemos diluir isso em mais tempo para poder baixar o valor da fatura. Portanto, obviamente que as Águas de Alenquer é uma empresa privada e, portanto, faz todo o sentido que tenha um negócio, não é? Só que o município, o contribuinte alenquerense, não pode ser
prejudicado por causa desse negócio. E, portanto, temos que, em conjunto, sentar-nos à mesa e avaliar de como é que podemos baixar esse valor da fatura. Mas desde já não consegue assegurar que a água vai baixar no concelho nos próximos tempos, se for eleito? Eu acho que não, quer dizer, é muito difícil qualquer um que seja eleito dizer desde logo que vai baixar a água. Porquê? Porque há duas peças nesse contrato, que é a Câmara Municipal, que é as Águas de Alenquer. E, portanto, sem haver um acordo de ambas as partes, não se consegue afirmar desde logo que vamos baixar a água. O senhor trabalha na Câmara atualmente, numa posição próxima ao atual Presidente da Câmara. O que é que lhe é dado a perceber nos contactos entre a autarquia e as Águas de Alenquer? Há uma relutância? Há uma possível abertura no sentido de as coisas mudarem neste capítulo? Eu penso que sim, portanto, não me parece que haja relutância. Portanto, até agora, tanto a relação tem sido boa, quer do Sr. Presidente, quer do Sr. Vice-Presidente, e, portanto, eu acho que a relação tem sido acordada, tem sido agradável. E, portanto, penso que ninguém está aqui para dificultar. Agora, temos é que perceber de que maneira podemos arranjar aqui um equilíbrio e podemos, por um lado, a empresa não ser prejudicada, mas por outro também, e esta parte é importante, os alenquerenses sentirem-se confortáveis com o preço da água que estão a pagar. Portanto, penso que há uma abertura por parte das Águas de Alenquer, que eu tenho sentido, embora, enfim, portanto, não é da minha competência e não tenho reunido com eles, mas de uma conversa ou outra paralela que tenho tido, dá-me a sensação que eles estão disponíveis para se conversar, sentar à mesa e conversar sobre esse assunto. E já disseram claramente que estão disponíveis para baixar o preço? Não, isso não disseram claramente que estamos disponíveis para baixar o preço. Estão disponíveis para conversar e para ver como é que podemos fazer isso. Agora, dizerem que estamos disponíveis para baixar o preço, pelo menos a mim não me o disseram. Não faço ideia, eventualmente, se disseram ao Presidente ou a mais alguém, a mim não me o disseram claramente, mas estão disponíveis, obviamente, para se sentarem à mesa e para conversarmos sobre esse assunto. No seu manifesto eleitoral, que foi distribuído à comunicação social há algumas semanas, apresenta algumas ideias relacionadas com a revitalização do espaço urbano e comércio, com os nomes Varanda do Rio, Varanda da História e Varanda da Serra. Fala-nos um pouco, então, destas suas ideias. Estas ideias passam por, sem grande investimento financeiro, criar espaços no concelho, em todo o concelho, não só em Alenquer, mas em todo o concelho, que permitam aos visitantes do concelho apreciar, por exemplo, a Varanda da História, a questão do casco antigo de Alenquer, portanto, por exemplo, colocar um palco onde se possa fazer um espetáculo e, portanto, enfim, foi falar da varanda, como podia ser outro adjetivo qualquer, mas a varanda é no sentido de colocar ou disponibilizar um espaço onde possa haver qualquer atividade e que chame eventualmente pessoas. A varanda da natureza, outras varandas, por exemplo, no Alto Concelho, em determinado espaço, colocar-se uma espécie de mirador para as pessoas apreciarem a paisagem. E associado a cada espaço destes, colocar, enfim, ou disponibilizar um espaço para merchandising, um espaço para que as pessoas possam, eventualmente, se assim o entenderem, venderem artigos alusivos a Alenquer. Alenquer sede, propriamente, é mais fácil, porque o comércio está aberto e, portanto, ao trazer pessoas para apreciar espetáculos, para apreciar atividades que se possam desenvolver, obviamente que fará mexer o comércio e fará com que o comércio... Agora, temos é que trazer pessoas a Alenquer, tem que haver dinâmica para as pessoas perceberem que há essa dinâmica e para se motivarem a vir. Agora, não fazendo nada, as pessoas, enfim, Alenquer tem uma beleza inigualável, uma beleza muito grande, não é? E, portanto, temos que potenciar essa beleza com esta dinâmica, com atividades que possam promover e trazer pessoas a Alenquer, porque nós temos muitos ícones em Alenquer que podemos aproveitar, em termos culturais, turísticos, desportivos, etc. Não é? Portanto, o Damião de Góis, o Espírito Santo, a Sonzinha,
o Cantar dos Reis. Portanto, no fundo, nós os ícones temos criados, existem. Alenquer, aliás, pertence a uma região de turismo que se tem revelado dinâmica e houve realmente um acréscimo de turistas em alguns concelhos, mas aqui Alenquer parece que é um bocadinho à margem. Eu acho que é assim, nós temos que contar connosco, não é? Obviamente que temos que ir para o exterior e divulgar, publicitar Alenquer, mas temos que contar um bocadinho connosco, porque em termos de região de turismo, neste momento então ainda estamos pior, porque a região alargou e portanto neste momento está sediada em Aveiro, não é? Portanto está a ver o que é que nós temos a ver com Aveiro. Portanto, a região, a zona de turismo do centro é muito grande e portanto haverá necessariamente outras vilas e outras cidades que conseguem, mais perto de Aveiro, que vão conseguir ser mais publicitadas e mais divulgadas que propriamente Alenquer. No entanto, temos que insistir nesse capítulo. Mais uma vez, eu estou convencido que potenciando os tais ícones alenquerenses, que não há em mais lado nenhum, estou convencido que nós vamos conseguir mobilizar as pessoas, mobilizar a comunicação social e, obviamente, ao sermos noticiados e publicitados, mesmo o próprio turismo do centro acabará por saber que nós existimos e acabará por divulgar as nossas atividades e passarmos a ser, de algum modo, importantes nessa região de turismo. Uma das questões mais polémicas no município, falada também pelos outros candidatos, prende-se com o facto de a Câmara ter feito obra em terrenos que não chegou a comprar e com isso sofreu por parte dos proprietários algumas queixas em tribunal, com processos a decorrer, nomeadamente no que diz respeito à aquisição do terreno para o pavilhão municipal, centro escolar das Paredes e o parque de estacionamento da Barrada. O que é que se lhe oferece dizer relativamente a esta questão? Pronto, eu não... Vamos ver, o que me oferece dizer é que, efetivamente, daquilo que me foi dado a saber, isso foi um contrato que foi feito, há um protocolo efetuado, não participei nessas negociações, portanto não sei a fundo como é que isso está. Como se sabe, também não pertence à Câmara, não sou vereador e, portanto, o que sei é que isso foi protocolado com expectativa que, em termos de PDM, isso fosse de algum modo alterado e, portanto, o que eu sei é que isso vai ter que ser resolvido uma vez por todas. Como é que vai resolver, se for eleito? Perceber qual é o valor em causa, não é? E tentar, obviamente, legalizar as coisas. Portanto, não faz sentido a Câmara, na sua uma entidade opinião, pública... o atual Presidente foi negligente quanto a esta matéria? Eu não sei se foi negligente, nem sei tão pouco se isso foi negociada quando do seu mandato, se foi anterior. Portanto, o que eu acho é que no tempo muitas vezes se dilui muita coisa e não se resolve os problemas que deveriam ter sido resolvidos. Agora, dizer que ele foi negligente, não acredito que ele tivesse feito isso de propósito. Muitas vezes... Mas foram logo 4 ou 5 obras, não é? Quer dizer, não foi uma obra que ficou ali esquecida, um terreno que ficou ali esquecido, foram vários. E eu com certeza que quando houve essa negociação, antes deste mandato, penso que isso foi tudo equacionado, não é? Tanto que foi equacionado que há um protocolo, penso eu, que há um protocolo assinado. Agora, o problema foi, e penso que tem como base o PDM, e como o PDM, pela força das circunstâncias da legislação, vai sempre alterar, como não foi concluído, isso foi que fez com que fosse adiado e empurrasse para a frente essa questão e essa resolução dos terrenos, porque, obviamente, penso eu que ninguém agiu de má fé no sentido de se apropriarem de terrenos, não é? De particulares, sem ter salvaguardado esses terrenos e por isso é que se assinou o protocolo. Agora, o problema foi o PDM, de facto, ou o PDM não estar ainda concluído e, portanto, atrasar todo esse processo. Agora, pergunta-me, então porquê que o PDM não está concluído? Eu penso que muitas vezes porque, efetivamente, do exterior vem uma série de regras que estão sempre a mudar, é da REN, é do RAN, e, portanto, há muita coisa que vai mudando e que acaba por não ser possível concluir o PDM. A minha proposta é que se conclua de uma vez por todas o PDM, independentemente de se poder vir posteriormente a ser mexido. Porque se estamos sempre à espera que
que haja mais alguma coisa que venha do exterior, mais alguma regra, mais algum impedimento, nunca mais o concluímos. O candidato da coligação diz que neste âmbito desta questão dos terrenos, a Câmara terá para pagar aos proprietários cerca de 10 milhões de euros. Isto acrescido com a dívida vai ser muito complicado. É assim, eu percebo que o candidato da coligação é vereador na Câmara, portanto tem participado de todas as reuniões, portanto ele, obviamente, que está dentro dos assuntos, portanto também ele participou nestes processos todos, portanto ele está... Mas no seu caso, como é que vai fazer para pagar este dinheiro? Para já tem que apurar se são mesmo 10 milhões de euros, tal como ele diz, não é? Não posso afirmar, como eu digo, ele provavelmente sabe melhor do que eu que são 10 milhões. Tem que apurar se é esse valor. E depois de apurar esse valor, tem que negociar com os proprietários e ver como é que isso se pode fazer. Obviamente que a Câmara não tem 10 milhões de euros para pagar de uma vez por todas, não é? Portanto, ou dilui no tempo, ou tem que haver aí alguma troca, não é? De qualquer coisa para bater essa dívida. Agora, a Câmara não tem capacidade de resposta para pagar 10 milhões de euros de uma vez por todas. Há quem, agora um comentário seu, o candidato da CDU diz mesmo que é por estes motivos que o atual Presidente não se recandidata. Epá, não sei, isso só pergunta ao atual Presidente se efetivamente tem a ver com esse motivo ou não. Eu acho que ele não se candidata porque efetivamente não... Enfim, a justificação que ele diz é que está cansado, tem a sua vida privada, tem a família e que, portanto, deseja prestar mais atenção à família. Agora, se o candidato da CDU diz que é por esses motivos, terá que ser... O ambiente não anda tenso na autarquia por causa das dívidas? Não, penso que não, porque eu acho que é assim, estamos numa altura de candidaturas, numa altura de eleições e, portanto, essas coisas todas vêm ao de cima, portanto... Não foi agora, de repente, que apareceu a dívida, segundo o Sr. Vereador Nuno Coelho, dos 10 milhões. Portanto, é algo que já vem de há uns tempos a esta parte. E, portanto, não pode ser, não surpreende-me que só agora é que ele tenha dado por isso que a Câmara deve 10 milhões. E só agora é que se está a falar nesse assunto. Portanto, é estranho. Portanto, eu estou convencido que este assunto já eventualmente poderia ser resolvido, ou poderia ter sido resolvido, se há mais tempo, os seus vereadores, portanto, o candidato da coligação, que é vereador na Câmara Municipal pela coligação. O atual candidato da CDU, efetivamente, não é vereador, pertence à Assembleia Municipal. Mas também a Assembleia Municipal também tem algo a dizer sobre as dívidas da Câmara. Portanto, as pessoas não podem alegar desconhecimento pertencendo aos órgãos, não é? E, portanto, se havia intenção de resolver este problema já poderia ter sido resolvido há mais tempo, já poderia ter sido mais cedo trazido à coação e tentar resolver. Portanto, eu penso que agora há algum aproveitamento político, devido ao tempo que estamos a viver, algum aproveitamento político desta questão. No que diz respeito à Chemina, quais são os seus projetos? Eu acho que a Chemina é um edifício, já é um ícone de Alenquer, não é? Portanto, é importante porque é a fábrica do meio, portanto, durante muito tempo fez parte da história e da vida de Alenquer. E, portanto, é uma pena acabarmos com esse ícone. Agora, a Câmara, neste momento, também não tem capacidade financeira para recuperar na totalidade aquele edifício. E, portanto, temos duas alternativas. Ou arranjamos um parceiro para o requalificar, para o voltar a colocar a funcionar, ou então teremos que recuperar, por exemplo, a fachada, não é? Para, de algum modo, a iluminar e, de algum modo, ela fazer sobressair em Alenquer algo que foi importante durante um certo período da história de Alenquer. Agora... Há aqui uma crítica do candidato da coligação, mais uma vez, que a dada altura houve um privado que esteve interessado, até ganhou um concurso e que depois nada foi feito. Não, o concurso foi ganho, o privado depois é que decidiu desistir do projeto. Portanto, mais uma vez, o candidato da coligação... Que a Câmara não acionou as cláusulas indemnizatórias também? Mas eu fico surpreendido, não é, com a ligeireza que se dissesse as coisas, mas o candidato da coligação
mais uma vez, é vereador da Câmara e, portanto, com certeza que ele, nessa altura, terá chamado a atenção da Câmara, não é? Para acionar as tais cláusulas e para verificar do que é que se passou com esse contrato. Do que eu sei, não é? Tanto porque não estou na Câmara, mais uma vez, enquanto vereador, portanto não tenho o poder de decidir e de questionar. O que eu sei é que houve um privado interessado, mas que depois desinteressou pelo projeto, considerando que o projeto, na perspectiva do privado, não tinha viabilidade financeira. E, portanto, está no seu direito, portanto, não, com certeza que a pessoa apresenta um projeto, depois verifica que não tem viabilidade financeira, não vale a pena avançar com um projeto que depois não vai trazer retorno. Mas não é? quer dizer, abriu-se um concurso, depois o privado não foi chamado para assinar um protocolo, quer dizer, depois também a Câmara não fez acionar o que deveria. Mas eu não tenho a certeza se terá sido assim esse processo. Acredito que sim, se é assim que o dizem. Agora, não posso nem defender, nem atacar a Câmara, porque, mais uma vez, eu não estava na Câmara, não estou na Câmara, portanto, sou chefe de gabinete do Sr. Presidente, portanto, não tenho poder de verificar isso. Portanto, não sei se isso terá sido bem assim. Se foi assim, realmente lamento. Agora, surpreende-me é que, de facto, não haja meios de verificar se realmente foi assim, porque é que foi assim, não é? Portanto, tem que haver uma justificação. Não acredito que tenha sido incompetência dos funcionários da Câmara, quer dizer, não percebo. Não são os políticos, obviamente, que vão fazer com que se acione cláusulas, que se acione e que se assine, portanto, serão os técnicos, não é? Agora, surpreende-me que se diga que não foi assinado, que nada se fez, porque isso põe em causa, de facto, o trabalho dos técnicos que não o fizeram, digo eu, acho eu. No que diz respeito à Feira da Ascensão, quais são as suas ideias para incrementar este evento? Eu penso que a Feira da Ascensão deve ser pensada enquanto feira, não é? Agradou-me ver a feira este ano no Fórum, o Romeira, porque é um espaço amplo, é um espaço que alberga muita coisa. Agora, penso que não deve ficar circunscrita à Romeira, portanto deve ser alargada para dentro da vila, portanto não deve ficar ali circunscrita. Agora, trazê-la para dentro da vila só implica um esforço financeiro, não é? Muito grande por parte da autarquia e, tal como já falámos, considerando que a autarquia não está, enfim, em termos financeiros, a respirar como devia, portanto é mais um custo. E, portanto, eu acho que devemos aproveitar e rentabilizar, tal como eu disse há bocadinho, rentabilizar recursos que temos, e aquele é um recurso, e é bastante grande, e é pena não aproveitarmos e desperdiçarmos aquele recurso. Portanto, eu penso que devemos utilizar a Romeira, mas devemos alargar a Feira da Ascensão para dentro da vila, para animar também, de algum modo, a vila. Portanto, podemos ir alargando, dependendo, à partida, ali a zona de Santa Catarina, depois a zona ali do Tribunal, e podemos ir acrescentando, dependendo, obviamente, da dinâmica e daquilo que se pretender com a feira. Mas eu penso que a feira devia ser repensada, porque aquele modelo de feira que se foi iniciado há muitos anos, se calhar já não faz sentido, portanto deveria ser repensada em termos de atividade. Portanto, o que é que nós queremos com a feira, o que é que nós queremos divulgar com a feira, são produtos de Alenquer, porque no fundo a feira aparece para divulgar os produtos de Alenquer, não é? Portanto, a parte agrícola, a parte industrial, a parte comercial. Agora, vamos ver se de facto não haverá outros produtos e outras atividades que possamos associar à feira e que a feira possa ter outra dinâmica. Surgiu também a candidatura do Bloco de Esquerda, encabeçada por uma pessoa que já foi do PS, que já foi vice-presidente. Isto surpreendeu os socialistas de Alenquer? Eu não posso dizer... Em parte sim, não é? Porque efetivamente, portanto, o candidato do Bloco era socialista há mais de 20 anos, portanto era um acérrimo defensor do Partido Socialista e, portanto, por um lado, surpreende a sua mudança, não é, para o Bloco de Esquerda. Como sabemos, ele foi
candidato a candidato, portanto ele concorreu comigo quando dessa candidatura a candidato pelo PS à Câmara Municipal, e um dos seus leitmotivs da sua candidatura era a sua experiência autárquica, era a sua vivência enquanto socialista de 20 anos, como ele dizia, e portanto surpreendeu uma pessoa que defendia acerrimamente o Partido Socialista, os valores socialistas, surpreendeu-me, pelo menos a mim, surpreendeu-me de facto a sua mudança para o Bloco de Esquerda. Mesmo em termos nacionais temos visto figuras conhecidas que mudam entretanto de opinião e de política e portanto estou convencido que terá sido por aí, não sei, acho que é um bocadinho... O senhor não tentou puxar para a sua equipa futura? Ou a ruptura foi logo evidente? Não houve essas conversações efetivamente. Agora, também não posso dizer que houve ruptura, quer dizer, no fundo as coisas e o tempo foi correndo, não é? Houve uma candidatura, eu ganhei essa candidatura, os socialistas consideraram que na altura eu era a pessoa que era o candidato dos socialistas de Alenquer e, portanto, as coisas aconteceram naturalmente, nunca mais falámos sobre esse assunto. E agora temo que João Hermínio possa baralhar as contas das eleições? Eu acho que baralhar é natural que ele colha alguns votos e que colha algumas... Agora, baralhar, não sei, sinceramente não sei. Portanto, também não tenho a certeza que todos os bloquistas ou todos os simpatizantes do Bloco de Esquerda considerem que ele será o rosto mais indicado para o Bloco de Esquerda. Portanto, o baralhar pode ser positivo ou negativo. Portanto, agora, obviamente que sim, que ele há de colher alguns votos. Mas pronto, isso não me assusta, a pessoa está no terreno, tem a sua ideia, tem o seu programa e, portanto, as pessoas depois decidirão em conformidade. Não parece que nós tenhamos que agir em função do que o outro possa fazer, ou possa dizer, ou possa eventualmente influenciar e baralhar os votos. Portanto, eu penso que nós temos o nosso papel, temos aquilo que queremos como ideia para Alenquer e, portanto, é isso que temos que batalhar por. De há uns anos para cá, o PS tem perdido a maioria absoluta na Câmara Municipal. Temos um candidato pela coligação que se candidata mais uma vez, sendo por isso naturalmente mais conhecido. Como é que o senhor pretende recuperar a maioria absoluta e vencer a Câmara neste contexto? Também, como falámos há pouco, Alenquer tem a água mais cara, tem uma das águas mais caras do país, todos estes fatores que poderão pesar contra o Partido Socialista. É assim, eu acho que o positivo da minha candidatura é o facto de, quer eu, quer as pessoas com as quais eu vou concorrer ou que vou aparecer, são pessoas novas. Portanto, são pessoas com ideias, são pessoas que não estão... que não fizeram carreira política, digamos, enquanto vida profissional. E, portanto, são pessoas que se colocam nesta posição porque querem fazer algo de diferente para Alenquer. O senhor está-se a demarcar da gestão de Jorge Riso? Quer dizer, não estou a demarcar, obviamente que nós, em parte sim, obviamente, nós queremos sempre o melhor. Eu digo isto muitas vezes, no fundo... As coisas são coisas, a Câmara é a Câmara, o Partido Socialista é o Partido Socialista, mas as pessoas é que podem eventualmente fazer a diferença nesses processos. E eu estou convencido que quer eu, quer a minha equipa, podemos fazer essa diferença. E é com base nisto que eu tenho advogado a candidatura e tenho chegado às pessoas. Portanto, nós somos pessoas empreendedoras, temos ideias, temos força de vontade. E portanto, é nesse sentido que queremos fazer algo de diferente para Alenquer. Agora, as circunstâncias, o tempo é outro. Portanto, tudo aquilo que o Partido Socialista fez foi importante, obviamente, porque não podemos esquecer que o Concelho de Alenquer era rural, basicamente, e, portanto, o saneamento básico foi feito. Portanto, as apostas que foram feitas em determinada altura fizeram sentido. Agora, nem por isso. Portanto, temos que pensar noutra maneira de ser e de estar em Alenquer. Portanto, eu estou convencido que neste momento nós somos as pessoas que são, de facto,
as indicadas para fazer a diferença em Alenquer. Portanto, se virmos o candidato à coligação, é a terceira vez que se está a recandidatar. Portanto, as ideias dele basicamente são as mesmas que apresentou há 4 anos e, portanto, quer dizer, se ele já perdeu há 4 anos, não é? Portanto, ou são de facto ideias novas, são maneiras de ver Alenquer, ou então não me parece que... E a questão da água não o preocupa? Há um estudo por parte de uma associação de consumidores que diz que a água é das mais caras. Mas então vamos resumir... Temos municípios a pagar faturas muito caras, isso não poderá influenciar também... O seu enfoque na água dá-me a sensação que estamos a resumir um programa eleitoral, não é? E Pelo menos é das questões que nos preocupa a população, naturalmente. Obviamente. Se poderá penalizar ou não a sua candidatura? Eu acho que penaliza qualquer um, não é? Portanto, não me parece que o facto de eu aparecer enquanto candidato ao Partido Socialista, que as pessoas me vão penalizar porque a água é mais cara. Portanto, no fundo, há uma série de potencialidades que a Alenquer tem e acho que era muito redutor e minimizador nós estamos só a pensar na água, quer dizer, ok, pronto, então eu resolvo o problema da água, já ganhei e a Alenquer fica feliz porque resolvemos o problema da água. Portanto, penso que isso é muito redutor e muito minimizador. Comprometo-me a tentar resolver esse problema, em tentar baixar a água. Agora, dizer vou baixar a água não posso fazer porque há uma parte interessada nesse processo que não sei se está disponível para o fazer. E, portanto, temos que negociar essa questão. Agora, dizer que vamos centrar ou centralizar todo o problema de Alenquer na redução da fatura da água, acho muito pobre, sinceramente. E, portanto, penso que Alenquer tem muita potencialidade, tem muita coisa que pode fazer e que, eventualmente, se o fizer e se potenciar, se calhar essa fatura da água pode, eventualmente, ser diluída em todo este processo. É uma preocupação, é sim senhora, mas é uma preocupação dos municípios e de mim próprio, porque eu também pago a água, eu sou habitante do concelho de Alenquer e, portanto, também concordo e digo, sim, de facto, a água é muito cara. Agora, temos que ver o que é que podemos fazer em relação à situação. Não posso alocar toda a questão à fatura da água. Portanto, parece-me que há outras questões nos programas eleitorais que são tão importantes quanto a fatura da água. E penso, e estou convicto, e espero que as pessoas percebam, que não é só esse o problema que existe em Alenquer. O problema de Alenquer é que precisa de mais dinâmica, precisa, como eu disse, que os ícones de Alenquer sejam potenciados, trazer mais pessoas a Alenquer, mexer com o comércio, trazer mais emprego. Portanto, há uma série de questões que estão associadas a esta dinâmica e eu penso que nós temos essa capacidade de criar essa dinâmica. Pelo que sei, falou há pouco tempo com o candidato do PS à Arruda de um projeto de enoturismo também. O que é que está a pensar nesse âmbito, já que estamos a falar em atrair pessoas e, consequentemente, o turismo? Há dois projetos que se falou e que eu falei com o candidato à Arruda, que é, por um lado, o enoturismo. Obviamente que esse é mais uma questão que pode ser potenciada em Alenquer. Portanto, nós temos uma série de quintas, aproximadamente 12, que são produtores de vinho. E, portanto, associados a essa produção de vinho, nós podemos, obviamente, aliar e unir o turismo. E, portanto, esta questão do enoturismo é extremamente importante para Alenquer. Se associarmos Alenquer à Arruda, eventualmente ao Sobral, Torres, portanto faremos aqui uma grande zona, não é, em que as pessoas circularão e poderão eventualmente ver as quintas, apreciar como é que se faz o vinho, fazer eventualmente vindimas, porque há outros sítios em Portugal onde isso acontece e porque não potenciar também isso em Alenquer e alargar um pouco mais a outros municípios. O outro projeto tem a ver com os julgados de paz. Acho que era um projeto interessante para Alenquer, para que se pudesse eventualmente resolver algumas questões jurídicas que não são complicadas, portanto não são crime, não são, e portanto que iriam beneficiar os habitantes de Alenquer e do concelho de Arruda eventualmente. Portanto, os julgados de paz basicamente seriam sediados aqui ou em Arruda e portanto teriam um juiz que julgaria os casos menores, digamos, e que ajudaria
aquelas partes mais administrativas dos municípios. Eu queria lhe perguntar uma última questão, tendo em conta a sua campanha no terreno, e aqui há algum tempo o anterior presidente Álvaro Pedro disse que o Pedro Folgado ainda se tinha dado pouco a conhecer, que não andava muito no terreno. Acha que agora as pessoas já o conhecem melhor? Olha, eu penso que a estratégia que nós pensámos em termos de campanha tem sido adequada. Portanto, em termos de outdoors colocámos vários, portanto as pessoas só não me viam se não queriam, portanto durante vários meses a minha cara apareceu aí, portanto penso que, mais que não seja, me dei a conhecer por aí. Em termos de lema, acho que foi importante também, com as pessoas pelo Conselho de Alenquer, o Todos Contam, Contamos Consigo, e ultimamente tenho aparecido muito no terreno, portanto tenho estado com as populações, temos ido às festas populares, em que todos os candidatos de todos os partidos também têm participado e têm aparecido, e portanto estou convencido que agora sou mais conhecido e estarei mais próximo da população e dos alenquerenses em termos de conselho. Portanto, não me revejo nessa afirmação, e eu, pelo menos, onde tenho chegado, as pessoas têm-me reconhecido. E, portanto, não, neste momento, é quando da entrevista do Presidente Álvaro Pedro, penso que se calhar ele teria alguma razão, mas neste momento não me revejo nessa afirmação.